O que é o ponto J? É o ponto que marca o encontro do final do QRS, e o início do segmento ST. Então, exatamente aqui, ó, esse ponto é bastante importante, a gente vai ver no próximo slide aqui, ó, o ponto J, certo? Olha só, o ponto J é o final do QRS e o início do segmento ST. O que ele é importante para nós? Que é ali que muitas patologias são visualizadas, tá certo? Na hora de rodar o eletrocardiograma. Então, olha lá, na figura A, aqui em cima, mostra uma localização certinho, né, do ponto J, que é o final do complexo QRS com o início do segmento ST, de um coração fisiológico batendo normalmente. O B, aqui, olha, já é um ST patológico, ou seja, ocorreu um supradesnivelamento de um aspecto curvilíneo do segmento ST. Olha aqui, o segmento ST, que tinha que estar aqui reto, vocês veem que ele subiu, ele supradesnivelou, ele subiu um nível, certo? Que é uma situação patológica. E o C é o infradesnivelamento do ST, tá? Ele desceu aqui o ST. Tá? Então, essas são situações patológicas que são bastante importantes na prática clínica na hora de você olhar o eletro. Bom, o ritmo sinusal do nosso coração. Então, a gente tem o ritmo normal, que é o nosso ritmo sinusal, e existem as bradicardias e as taquicardias sinusais, tá bom? Então, o sinusal é normal. Então, tem pacientes que são mais bradicárdicos, mas isso é sinusal, é normal, é o padrão dele. E tem os taquicárdicos sinusais, que também está dentro de um padrão de normalidade, tá bom? Então, agora, falando de eletro, né, finalizando essa parte rápida de eletro, a gente entra em algumas arritmias, nesses ritmos anormais do coração, ou seja, fugindo do ritmo sinusal, que é o ritmo tradicional, o fisiológico, tá bom? Então, olha lá, isso aqui é uma bradicardia, a gente vê, olha lá, demorando muito, né, entre um batimento e outro, existe esse intervalo grande entre um batimento e outro, é considerada uma bradicardia sinusal, não traz nenhuma repercussão clínica para esse paciente. E aqui um exemplo de taquicardia sinusal, lembrando que sinusal ele está ainda dentro de um padrão de normalidade, tá bom? Aqui um exemplo de fibrilação atrial, ou seja, aqui a gente já começa com arritmias mesmo mais importantes que requerem um tratamento, tá bom? Então a fibrilação atrial, ela acontece o quê? A frequência cardíaca é irregular com o intervalo RR desigual, tá? Então olha lá, a fibrilação atrial significa, lembra que o estímulo começa no nó sinusal para ter a contração atrial? Isso acontece de maneira irregular, desigual, tá? Então o átrio ele acaba fibrilando e não contrai, tá certo? É um problema de geração e condução desse impulso elétrico, tá? É denominada uma arritmia e ele fica nessa conformidade aqui, o eletro, tá bom? O flutter atrial, ixi, desconfigurou, mas vamos lá. O que acontece? Flutter atrial acontece em frequências ventriculares, elas variam entre 45 e 55 batimentos, em contrapartida as frequências atriais, elas acontecem muito mais rápidas, tá certo? Então há um descompasso entre a contração ventricular e a contração atrial,
certo? Então aqui tá roxo, né? Não dá para ler, mas tá, ao mesmo tempo que o ventrículo ele contrai entre 45 e 55 batimentos por minuto, o átrio ele gira em torno de 200 batimentos. Então, como é que pode? Átrio 200 e ventrículo 45, 55. Então fica um coração descompassado, tá certo? E aí fica um aspecto aqui, ó, de dente de serrote no nosso eletro, tá? Pensando aqui, ó, 3:1, 2:1, então o flutter atrial existe isso, olha, são 3 contrações, por exemplo, atriais para uma ventricular. Aqui nesse exemplo, 2:1, 2 contrações atriais para uma ventricular, tá bom? Então, o flutter atrial é esse tipo de arritmia, tá? Poxa, outro aqui que desconfigurou. Deixa eu só ver. Tá acabando a bateria, eu vou seguindo, depois eu finalizo se não der tempo para colocar o resto da aula, tá? Essa aqui é a taquicardia atrial ou a taquicardia supraventricular. Então é o que? É o ventrículo, então, contraindo rapidamente, tá certo? Então o eletro ele fica sem identificação das ondas P, tá bom? Então a onda P ela se desconfigura, tá? E mostra um ritmo irregular, arrítmico, né, na verdade, e isso configura uma taque atrial ou taque supraventricular. Uma taquicardia ventricular, a famosa TV, né, essa taquicardia ela é bastante perigosa, ela pode ser fatal, tá certo? É quando o ventrículo rapidamente ele se contrai em torno de 150 a 200 batimentos, certo? E isso denota essa configuração e isso é fatal, precisa intervir precocemente. Tá? A fibrilação ventricular é o que? Atividade elétrica caótica no coração. Então, as duas arritmias fatais são ataque ventricular e a fibrilação ventricular. Então, taque ventricular é o coração batendo muito rápido e a fibrilação ventricular é o coração não conseguindo bater, ele fibrilha, ele só vibra e não bate, certo? E aí isso é bastante urgente e precisa ser realizada uma ressuscitação imediata.